Hoje eu decidi acordar bem cedo, depois que minha mulher saiu para trabalhar, bem cedo mesmo, por volta das 5 da manhã. E daí eu comecei a limpar a casa, comecei a varrer o chão, depois passei pano, fui lavar vasilha, ajeitei algumas coisas aqui, e a hora que eu nem terminei ainda. E toda vez que eu tô sozinho, eu começo a entrar em algumas reflexões bem profundas a respeito de vários assuntos. É muito engraçado quando você tem uma vida de produtor, quando você produz coisas, seja para o Instagram, seja para o YouTube, seja escrevendo um artigo, né? Quando você produz coisas para o público, você parece que sempre tem um assunto para falar a respeito. E tudo que a gente observa à nossa volta é muito estranho. Quando você vê coisa na mídia, quando você vê os assuntos que tomam conta aí das conversações alheias, né, do dia a dia, para tudo você tem um olhar meio que um olhar crítico. Não que eu seja um criticista, não que eu seja um cara assim que critica tudo. Não, eu não sou um crítico de tudo. Mas eu sempre tento ter uma visão mais assim aprofundada a respeito das coisas. Eu paro, eu fico curioso, aí eu vou lá, eu tento buscar informações a respeito e eu sempre me surpreendo, cara. É muito engraçado. O universo do conhecimento, ele sempre te surpreende, ele sempre traz uma coisa assim que, porra, eu nem imaginava que existia. Há pouco tempo, eu estava vendo aí alguns vídeos no YouTube falando a respeito das pessoas que são mães de pet e pais de pet. Dois assuntos que tomaram conta aí da atualidade, né? Há pessoas que gastam aí uma bolada de dinheiro com seus bichinhos de estimação por mês. Né? Gastam aí 10 mil reais, 15 mil reais, até mais. Só para manterem seus bichinhos de estimação, né, no máximo conforto possível. Aí eu descobri várias coisas. Descobri que existe spa para cachorro, hotel para cachorro, casa de massagem para cachorro, cachorro e gato, né? Mas principalmente para cachorro. E a maior parte do público que leva seus pets aí para esses lugares, né? Inclusive eu vi velório para cachorro, contrataram um padre lá para fazer a reza e tal. A maior parte do público é formado por adultos e também idosos. E analisando tudo isso, eu falei, não é possível, cara. Não é possível que o ser humano evoluiu para esse lado. Porque parece que tudo à nossa volta, fala a verdade, tudo à nossa volta parece que tenta nos induzir à loucura, à infantilidade, né? À exasperação absoluta. Porque eu não considero isso normal, sinceramente. Não considero normal uma pessoa pegar um bicho, um animal, e tratá-lo como uma espécie de ser humano, até melhor que um ser humano, né? Você vê aí as pessoas que vivem em condições miseráveis, um morador de rua. Imagine se você der um dia de spa para um morador de rua, né? Fala, vem aqui, amigo, eu vou aqui te oferecer um dia de spa. O cara vai ficar louco. Vai falar, o que é isso? O que é spa? O que significa isso? Se você oferece isso pro cara, é como se o mundo dele fizesse isso aqui, né? Mas isso para um cachorro, e é normal, é comum. Eu fui conversar com minha mulher e falei assim, não, mas o que é isso? Você não sabia que existia isso? Eu falei, eu não, nem sabia que existia. Hotel para cachorro, spa para cachorro? Pô, mas você tá muito atrasado em relação ao mundo. Eu falei, eu tô muito atrasado mesmo, cara. Eu não tenho nada contra a pessoa que vai lá, né, e leva o cachorro dela nesses lugares, desde que ela tenha uma consciência de que não tá fazendo nada de ruim para ninguém e que ela tenha consciência que o ser humano, de fato, ele tem valores que são muito superiores aos dos animais. Se a pessoa tem consciência disso, e ela não quer encher o saco da sociedade, não quer militar sobre a sociedade, beleza, não tenho nada contra. Agora, eu tenho contra a pessoa que vem com um ato impositivo. Fala assim, não, a sociedade tem que ser assim, isso é o novo normal, que tudo tem que ser dessa maneira, que as pessoas têm que valorizar muito mais os animais do que os seres humanos e ponto final. Aí eu já acho uma visão até fascista de mundo, né? E olha que eles vêm direto aqui no canal falando, não, você que é o fascista de merda. Você que é o fascista, você sempre falar palavrões. Mas vocês veem aqui, eu fazendo imposições sobre as pessoas, tem que ser desse jeito, ponto final. Não, eu não tenho nenhuma solução para o mundo, e nem se eu tivesse, eu ia ser capaz de apresentar. Porque eu não tenho uma visão assim, de que o mundo está sob meus pés e o mundo tem que seguir tudo de acordo com aquilo que eu penso. Eu não tenho essa visão de mundo. Eu vejo as loucuras alheias e falo, cada um com as suas doideiras, né? Eu mesmo sou um louco,
Mas a minha coeficiente, meu coeficiente de loucura, meu filho, tá muito abaixo desse povo, com certeza. Eu sei que eu sou um louco só de eu parar para conversar com a tela de um celular e saber que esse vídeo aqui pode não ter nenhuma repercussão. Às vezes os vizinhos vêm aqui, sobem ali no muro e falam, ô, tá tudo bem aí? Parece que você tá conversando sozinho. Não, é que eu tô gravando um vídeo. Você tá gravando um vídeo? Você tem um canal no YouTube? Tem, então vou lá me inscrever, vou lá acompanhar seus vídeos. Mas é loucura, né? Você tá conversando com a tela, você não sabe qual que vai ser a repercussão desse vídeo aqui no futuro. Pode ser que no futuro ele tenha aí 0 espectador. Não sei. Pode ser que eu esteja mesmo conversando com um pedaço de material aqui sozinho, né? Às vezes tem gente que acha que é até um amigo imaginário meu, mas não é. Mas perto desse povo aí, né, a dose que eu tomo, ó, é mínima. Porque esse povo deve tomar, só de loucura, né, um fardo todinho, né, de uma vez só. Cara, o que eu penso é o seguinte, a sociedade hoje está muito chata, muito chata. E nada que acontece é de forma gratuita. Tudo tem um motivo, até para loucura. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando que os comunistas, eles falaram o seguinte, ó, chegaram uma época que eles falaram o seguinte, agora os novos agentes da revolução, quem vai transformar, quem vai fazer com que a cultura comunista ganhe força, são as pessoas às margens da sociedade, ou seja, os loucos. Todos, loucos, bêbados, ladrões, prostitutas, todo mundo. Esses vão ser os novos agentes da revolução. Então, para a cultura comunista, é formidável ter uma pessoa que realmente perde ali, vamos dizer, que não tem o mínimo grau do senso das proporções. Para o comunista isso é formidável. Isso independe da classe social na qual a pessoa está inserida. Uma coisa que eu percebo e muito no Brasil é que grande parte das pessoas, ó, a classe alta, não estou falando das classes mais altas, mas as pessoas abastadas, muitas coisas que elas dizem, ao dialogar com elas, muitas coisas que elas dizem são coisas assim totalmente fúteis e nada a ver. Eu tô com 28 anos de idade e muitas pessoas da alta que eu converso por aí, eu vejo assim uma carga de opiniões que são totalmente idiotas e imbecis. Em muitos aspectos. Eu falo, pô, mas como que essa pessoa chegou a esse ponto? Ela estudou, ela se preparou, trabalhou, papapá, ganhou muito dinheiro, beleza, mas ela, às vezes ela mostra uma inépcia total em assuntos, assim, assuntos comuns, assuntos do nosso cotidiano. Eu vejo uma inépcia total. Eu vejo que a pessoa, ela é tão bem preparada para assuntos técnicos, mas quando se fala dos assuntos do cotidiano, às vezes você quer falar sobre, sei lá, política com a pessoa, ela tem um pensamento totalmente pueril. Mas para os comunistas não importa. Importa mesmo é que os agentes da revolução são os loucos. Às vezes eu fico pensando aqui o seguinte, imagine só se a gente pegasse um exemplo de ser humano hoje, pegar o exemplo aí da mentalidade do ser humano hoje, e mostrasse esse modelo para os grandes gênios que essa humanidade já colecionou no passado, já colecionou aí há mais de 1 século, 2 séculos. Você pega aí o grande escritor William Shakespeare, né, que escreveu uma das obras mais fantásticas da história, né? E fala para ele o seguinte, não, seu William, olha aqui, hoje nós temos um tipo de homem que não quer trabalhar fora de casa. O homem hoje, o homem que é conhecido como macho, másculo, viril, o homem que tem ali, né, estamina, o homem que é conhecido como o vigoroso, o forte, o bravo, ele na verdade é um homem que quer trabalhar dentro de casa, no escritório, debaixo do ar-condicionado, calçando ali suas belas pantufas, com a sua linda canequinha de café ou de chá, né? Geralmente só aceita café feito na máquina, Nespresso, né? E sempre com uma essência. E não aceita qualquer café, tem que ser com essência. E claro, né? O famoso coque de samurai. Esse é o homem que a mulherada hoje vislumbra. A mulherada hoje não quer o homem que, ó, dá a vida por ela. O homem que vai para trabalhar, mas é aquele serviço pesado mesmo, que existe uma boa carga de músculos. Não. A mulher hoje quer o homem afeminado, o famoso feministo,
Não, eu não quero sair de casa e ter que enfrentar um trânsito pesado. Não, eu não quero sair de casa e correr o risco de ser assaltado. Não, eu não quero sair de casa e correr os riscos da vida alheia. Eu prefiro ficar em casa no meu conforto, né? Do lado do meu banheiro, do lado aqui do meu cachorro, né? O pirulito. Eu quero ficar ao lado do meu cachorro e ficar aqui fazendo carinho nele enquanto eu mexo no meu MacBook. Esse é o tipo de homem. O que será que o seu William ia falar disso, né? A respeito disso. Porra, eu acho que num determinado momento ele ia falar, eu acho que não compensa eu escrever mais obras para o futuro, porque as pessoas não vão dar tanto valor assim. Acho que as pessoas estão dando valor a imbecilidades. Então essas obras que eu escrevo aqui não vão ter tanto valor. Então não vale. Vão ter valor só pra mim. Eu tenho certeza que esses caras, com certeza eles iam chegar nesse pensamento. Imagine falar para um Michelangelo. Seu Michelangelo, o senhor que fez aí, né, a estátua de Davi, quase 5 metros de altura, num bloco de mármore. Fez isso com apenas 26 anos de idade, não é isso? Seu Michelangelo, e se eu disser para o senhor que hoje obras de arte muito mais caras que a do senhor são vendidas aí, e são obras de arte onde a pessoa caga um monte de tinta na tela e pronto. Vende essa obra aí por 500 milhões de dólares, né? 1 bilhão de dólares e vende isso aí e dá uma briga. O que o senhor acha? Eu tenho certeza que foi, porra, é nisso que que foi transformada a humanidade? Mais de 5 séculos depois? Acho que não compensa não, hein? Acho que na minha obra não vai ter valor. Bom, pode ter valor para mim apenas. Isso tudo mostra que as coisas evoluem, mas muitas vezes evoluem para pior. Imagine só uma doença, né? Um quadro de uma doença, um quadro clínico de uma doença, às vezes evolui para pior, né? Mesma coisa está acontecendo com a humanidade, porque a humanidade, de fato, ela está doente. Acontece que para muitas coisas é necessário o progresso. E a gente vê que, né, progresso na cabecinha dessas pessoas é simplesmente isso aqui, ó. É o que eles chamam de amor e relativização da verdade. Tudo é paz, tudo é amor, né? Que até o ódio é uma forma de amar, né? E essa galerinha vai ganhando espaço cada vez mais e não é à toa, porque para tudo existe um motivo. Eu não vou ficar aqui contextualizando, dizendo que grandes grupos, grandes famílias, grandes bancos, grandes fundações, Bilderbergs, os Rothschilds, Fundação Ford, eu não preciso falar que todas essas grandes corporações, grandes famílias, dinastias, ganham e muito com a inutilidade, a imbecilidade das pessoas. Eu não preciso dizer, já falei diversas vezes aqui nos vídeos do meu canal. Mas é uma coisa aterrorizante para nós, seres comuns, que não temos tanto poder assim, tanto dinheiro assim, tanto status, tantas portas abertas assim. E então o mundo hoje, eu vejo que só tem 2 lados. O lado das pessoas que tentam fugir o tempo inteiro da loucura e ainda assim passam por uma dificuldade tremenda, porque sempre vai, né, o cérebro é assim, o cérebro aí tenta fugir, mas querendo ou não, ele tá ali recebendo uma certa dose de loucura. Tem essas pessoas e tem aquelas que preferem mesmo se adaptar à loucura e foda-se. Para quem tem força, para quem insiste em bater contra a loucura, pode saber que essas pessoas são mínimas na sociedade, porque a maioria prefere aceitar as coisas do jeito que estão. Eu não vou mudar o mundo. Não, você não vai mudar o mundo. De fato, você não vai. Mas eu acho que você tem a obrigação de reconhecer quais são os seus maiores inimigos. Mas voltando lá no assunto principal do vídeo, né? Coisa de pai de pet, mãe de pet. É até incomum, vamos dizer assim, né? Uma pessoa chegar e dizer, olha, eu acho tudo isso uma mera palhaçada. Esse negócio de pessoa chegar e tratar um cachorro como fosse um ser humano, até melhor do que o ser humano, eu acho isso uma loucura. Se uma pessoa diz isso na rede social hoje, ela é taxada como criminosa. Porque vejam só, meus amigos, há pouco tempo eles conseguiram fazer com que se tornasse lei, né, o negócio de maus tratos contra os animais, com a pena de pelo menos 12 anos de cadeia, maus tratos. E o que pode ser considerado maus tratos?
É especificado lá na lei, mas para a sociedade hoje, né, às vezes é muito mais crueldade você bater no animal para corrigi-lo do que um ser humano sair trocando socos com o outro lá no meio de um trânsito. As pessoas às vezes sentem prazer de ver um ser humano esbofeteando o outro lá no meio da rua, né, quase matando um ao outro. As pessoas às vezes sentem prazer, dão risada. Agora, quando se trata ali de um cara dando um tapa no seu bichinho, sai pra lá, vai deitar. Uma pessoa, paz e amor, às vezes isso aí é o cúmulo do absurdo. E como que a pessoa chegou a esse estado caótico de interpretar as coisas? Olha, pessoal, há pouco tempo eu estava aí vendo um vídeo da Pietra Bertolazzi, uma mulher muito inteligente, muito culta, né? E ela fala muito sobre o feminismo. A sociedade hoje foi muito influenciada pelo feminismo, mas de uma maneira muito expressiva mesmo. Depois dessas revoluções sexuais de todos os tipos, né, essas etapas da revolução sexual, o que eu percebo é que muita coisa que acontece nessa sociedade hoje vem graças ao poder do feminismo. Essa transformação, principalmente de rejeitar o espírito da maternidade, que é algo sagrado. Olha, ser mãe, gente, é algo gracioso. Muitas pessoas não entendem isso. Imagine só você poder ter o dom, né? Você ter ali o direito de poder cuidar de uma criança e falar, essa criança aqui é minha, vou cuidar porque ela é minha. Imagina, isso é um dom, um milagre de Deus, né? Você falar assim, não, eu posso cuidar dessa criança porque ela vai crescer, ela vai ter uma visão de mundo diferente, porque eu trouxe essa criança ao mundo, mas pela honra e a glória de Deus. Isso é um milagre. Mas as pessoas muitas vezes elas não conseguem perceber isso. Muitos, eu digo a maioria, preferem se esquivar, porque as vaidades do mundo de hoje, falam que é muito melhor você prezar por um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, uma boa vida, uma vida aí onde você pode sair para viajar o mundo e conhecer tudo. É muito melhor você ter uma vida assim do que ter um filho. É muito melhor, porque um filho vai atrasar você, vai dar preocupação, vai dar dor de cabeça. E vocês acham que isso é à toa? É claro que isso veio da cultura feminista. E não é por acaso. Hoje, inclusive, o homem ele tem esse pensamento. Inclusive, o homem que se diz longe da cultura feminista. Não, porque eu não fui moldado pela cultura feminista. E o homem que se diz antifeminista, às vezes ele vem às redes sociais e fala, não, filho atraso mesmo, ainda bem que eu sempre uso camisinha. Ainda bem que eu saio transando por aí, mas eu uso camisinha, eu não preciso me preocupar com isso. Hoje eu sou um cara muito bem formado, eu sou solteiro, ganho muito dinheiro, estou pensando em criar um império e nada de filho. Filho jamais. Ô, meu filho, você não sabe o que você perde. Você não sabe o que você perde. Todo mundo deveria entender que um filho é uma bênção, é uma graça de Deus, é um milagre. Mas a sociedade hoje não interpreta isso. Pois muito bem, graças ao feminismo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Eu vou citar aqui, vou criar um exemplo de uma família, tá? Eu vou dar nomes fictícios aqui. E vocês entendem mais ou menos como que a coisa toda aconteceu. Imagine só uma mulher, eu não vou dar o nome aqui não, vou chamar de mulher. Imagine uma mulher que vai lá e se casa com um cara bem rico, mas que trabalha o dia inteiro, né? Passa o tempo inteiro trabalhando, cara bem rico, desde cedo, desde seus 18, 19 anos de idade, começou a trabalhar bastante. Imagina então que é uma mulher que não tinha porra nenhuma na vida, não teve estrutura, nenhuma estrutura, teve uma vida totalmente fodida, o pai abusou dela, os tios abusaram dela, todo mundo abusou dela, veio do interior. Imagina uma mulher que passou a vida assim e se casou com um cara muito rico. E aí a sua família, né, foi lá, e antes dela se casar, que esse cara falou, o que ele faz da vida? E aí a mulher vai lá e fala, não, porque ele é um baita profissional, ele trabalha numa empresa de uma metalurgia, né? Ele é um baita profissional, ganha muito bem, ganha mais de 10k por mês. É mesmo? É, ele é um cara estudado, tá na faculdade e trabalha bastante. Imagine só o que a família da mulher vai falar. Então case-se o mais rápido possível, minha filha. Porque este cara vai te dar um futuro, porque ele tem muito dinheiro. E aí, pouco tempo depois, entre indas e vindas, né, saindo lá com o companheiro, saindo de carro com ele, fazendo viagens com ele, pouco tempo depois de namoro, né, que dizem que se conheceram, né,
Já tá o momento de se casar. Vamos juntar nossas tralhas e vamos morar juntos. E a mulher vai lá e se casa com o cara. Lembrando que ela teve uma vida totalmente disforme, cheia de traumas. Ela ainda carrega traumas. E o cara vai lá e se casa com a mulher, porque vê aquela mulher, né? Às vezes bem bonita, bem formosa, e ó, montou o barraco com ela. Eles vão lá e se casam. E aí, pouco tempo depois que estão juntos, né? Dividindo a vida ali, ela sempre satisfeita, porque o homem tá trazendo proveito, né? Todos os recursos para dentro de casa. Pouco tempo depois eles decidem ter um filho. Enzo, o filho deles chamado Enzo. Decidem ter um filho. E aí começa a vida, né, a dois com o filho. Olha só. E a mulher fica responsável por cuidar dos afazeres de casa e também deste filho. E o homem continua essa vida lá, trabalhando igual um filho da puta condenado, para conseguir muito dinheiro para sustentar a mulher dele, ele e o filho. E o cara vai, tem essa vida, uma vida bem abastada, né, por sinal, troca de carro, né, já reformou a casa, já conseguiu montar ali todo um negócio pro Enzo, fez o chá revelação, pagou tudo. O cara é realmente o pica das galáxias, né? E aí, de repente, a mulher, por conta dos traumas que ela teve na vida, por conta dos traumas que ela teve, por conta dos seus pais, por seu pai ter abusado dela, dos tios terem abusado dela, da mãe dela ter abusado dela, a mulher com todos esses traumas começa a sentir uma certa falta do marido. Ah, não, mas é porque você trabalha o dia inteiro, não tem tempo pra mim, isso não pode, você só trabalha, você trabalha... Imagine só se fosse diferente, se o cara não trabalhasse. E o cara tá trabalhando. Não, que você não tem tempo pra mim, que você é um cretino, que só pensa em trabalho e dinheiro e tal, e se esqueceu de mim, porque eu tenho valor, que eu não sou cachorro, blá, 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 por aí vai. E o cara, todo dia que trabalha, chega em casa cansado pra caralho, pega um trânsito infernal, chega em casa, toma um banho e às vezes não tem vontade de fazer, né, ó, não tem vontade de coitar. E a mulher fica louca, cria uma carência emocional, filha da puta, né? A mulher fica louca, mas não tem marido. E aí o que acontece? No dia que o cara tá trabalhando, todos os dias a mulher fica lá nas redes sociais, vendo fotos de machos nas redes sociais, ou então, né, no YouTube, ou na televisão, acompanhando os machos, os bonitões, porque sente maior falta do marido. Mas aí ela se lembra que tem um filho, tem um Enzo. Toda essa carência emocional dessa mulher, o que ela vai tentar fazer? Ela vai compensar com o filho dela. Vai compensar tudo com o filho dela. E aí o Enzo vira o menino mais protegido do mundo. Enzo, você já arrumou sua merendeira? Enzo, vem aqui, Enzo. Trata o menino como se fosse um bibelô, né? Trata o menino como se fosse um bibelô. E aí o menino vai para uma escola. Vai para a escola e tal. E aí, de repente, a professora, depois de alguns dias na escola, a professora vai lá e liga para a mamãe do Enzo. Ô, mamãe do Enzo, tá tendo um problema muito grave aqui. Ele tá batendo nos menininhos, ele tá muito agressivo. A escola não aceita esse tipo de comportamento. Dê um jeito no menino. E a mãe do Enzo, né, louca da vida, fala, eu vou dar um jeito. Que o meu marido que tá trabalhando, eu vou lá dar um jeito. E a mãe do Enzo vai lá. Toda arrumada, né, cheia dos adornos, dos acessórios, toda bonitona pra mostrar que é poderosa, né? Chega lá de carro na escola do Enzo. Fala, cadê o meu filho Enzo? Eu quero conversar com ele. Olha aqui, vocês não têm o direito de fazer isso com o meu filho, porque ele é apenas uma criança. Quem educa o meu filho sou eu. Eu que dou amor, eu que dou carinho, eu que dou educação. Ele não precisa dessa espelunca para ter aula. E aí a mamãe vai lá e ó, tira o Enzo da escola. E o Enzo vai crescendo como um mero menino mimado. Mamãe, eu quero uma maçã. Já é, meu filho. Já é pra já, meu filho. Eu vou trazer uma maçã pra você, cortadinha, do jeito que você quiser, tá? Sem a casca, eu vou tirar a casca pra você comer a maçã descascada. Mãe, preparou meu banho? Ô, mãe, traz aqui a minha escova de dente com a pasta pra você poder escovar os dentes. Tudo porque é o menininho da mamãe. A carência que a mamãe dele teve, ela vai jogar tudo nos filhos. Ai, não, porque eu não tive uma vida assim quando era pequena, quando era criança, então eu vou fazer tudo, dar tudo pro meu filho, aquilo que eu não podia dar. Mas lembrando que todas as coisas são providas pelo pai.
Mas a mãe, ela intercede e vai lá e dá pro filho e fala, não, porque meu filho, eu quero isso e eu vou cobrar do meu marido que tem que ser assim, porque o menino é o único com quem ela pode curar a carência afetiva dela. E vai. E coloca o Enzo numa escola mais cara ainda. E o pai tem que se matar de trabalhar, ganhar mais ainda, né? Tem que lutar para ganhar uma promoção para conseguir, né, bancar a escola do Enzo e todas as suas benesses. Chega lá na escola, né? E a escola é diferente. O Enzo passa de malvado para um menino maltratado. Todo mundo começa a bater no Enzo, a tirar sarro do Enzo. Olha que menino feio, olha, olha. Olha o cabelo desse menino, porra, vamos lá, vamos puxar. E puxa o cabelo do Enzo, dá chute na bunda dele e fala mal dele. Olha que menino feio, puta que pariu, olha de onde saiu dessa peste? Volta pra escola que você tava. E o Enzo passa a ser bulinado. E aí a mamãe do Enzo vai lá na escola, né, de novo. Vem de novo. Isso é um absurdo, não podem fazer isso com meu filho, porque ele é apenas uma criança. Vocês não sabem o que ele passou, sendo que o Enzo não passou porra nenhuma. Vocês não sabem o que ele passou, que ele sofreu bastante. Não podem fazer isso com meu filho Enzo. Eu vou processar essa escola. E aí a mãe vai lá e o que faz? A escola com medo de tudo. Não, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. E aí o Enzo, né, começa a sofrer com o bullying. Em casa, o Enzo, né, continua na escola, mas em casa, ele começa a reparar que o seu papai e sua mamãe não estão se dando muito bem com o outro. O pai e a mãe não estão se dando muito bem. E a mãe, principalmente, a mãe tá louca. Ó, a pepeca da mãe, ó, tá coçando igual não sei o quê. Que o meu marido não faz, que ele custa, que ele trabalha o dia inteiro e tal. E essa carência, ela começa, né, a compensar no filho. Ai, meu príncipe, ai, meu amorzinho, não sei o quê. Mas com o marido, a mulher já perdeu todo o fogo, né? A mulher perdeu todo o fogo. A pepeca coçando, mas com o marido perdeu todo o fogo. Depois de um certo tempo, o Enzo ainda não crescido, a mamãe vai lá e o que faz? Num belo dia, por influência de amigas, por influência de pessoas de fora, por influência da televisão, do YouTube, o que a mamãe do Enzo vai lá e faz? Eu acho melhor procurar o divórcio, porque eu já não aguento mais. Eu tenho tudo o que eu preciso, meu marido faz tudo por mim, mas isso não é bastante. O que importa mesmo é eu satisfazer os meus desejos, porque eu não me casei para ser uma mulher triste. E aí quem vai lá e faz? E caça o divórcio sem o maridão saber. E o maridão trabalhando. Com o tempo, né, a mulher começa a mudar de quarto, já não quer dormir no mesmo quarto que o marido mais, vai dormir no outro quarto. E o marido, reparando, porra, não sei que minha mulher, assim, eu faço tudo pra ela, faço tudo pros meus meninos. Né? E o marido se fudeu, né? De repente, ele vai lá e descobre que a mulher já estava atrás de toda a papelada. Como assim você fez isso? Foi você que causou, foi você quem causou tudo isso. Você que não me deu valor, você que deu muito valor a esse emprego de merda seu do que a sua própria família. E o cara que vai lá e pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. E o Enzo no meio de tudo aquilo. Aí o Enzo, né, fica lá na escola, é bulinado a vida inteira. E de repente o Enzo fala assim, eu vou jogar essa porra toda pro alto. Vou jogar toda essa porra pro alto. E o Enzo passa de menino mimadinho, continua mimadinho, mas de bobo alegre, ele passa a ser um novo marginalzinho de condomínio. Porque a revolts, ele fica revolts. Eu tô revolts, porque minha mãe e meu pai brigam o dia inteiro, eu vou virar revolts, eu vou virar isso aqui mesmo, tá ligado? Eu vou criar gírias não, dialetos, eu vou usar dialetos na minha escola, eu vou ser o Enzo pica louca, vou ser o Enzo pica louca. E aí o Enzo vai lá e plá, lança a tatuagem, escondida da família, de adolescente, lança a tatuagem. E aí o pai do Enzo fica louco, mas como é que esse menino fez isto, porra? Esse menino é louco? Ele é adolescente ainda. E a mãe do Enzo fala, meu filho, meu Deus do céu, por que você foi fazer isso, meu Deus do céu? Eu não te criei nesses moldes. Eu não te criei assim. Por que você fez isso? Lembrando que a criação da mamãe do Enzo foi a mais dócil de todas. Meu príncipe, meu amor, minha vida, meu céu. Foi a coisa mais infantil de todas. E aí o Enzo vai, enche o corpo de tatuagem, plá. Chega o dia que a mulher já não aguenta mais ver a cara do marido e culpa o marido por tudo. É porque você não é o pai presente. Vou sair dessa casa. E aí junta as tralhas dela e ela vai pra casa de quem? Da mamãe dela, da sogra do maridão.
vai pra casa da sogra. E ali já começa a tentar montar uma outra vida. Arruma uma casa de aluguel. E aí decide viver a sua vida de mãe solteirona. E o Enzo, claro, sem querer perder, né, os afagos da mamãe, mas também sem querer a boa vida que o seu pai lhe dá, ele fica naquele embate. Com quem que eu fico? Meu pai e minha mãe não dão certo. O que que eu faço? Eu preciso da minha mãe, mas meu pai tem muito dinheiro. O que que eu faço? O Enzo vai e começa a desenvolver um quadro clínico muito sério de depressão. E aí o Enzo começa a andar com os menininhos mais marginais do condomínio. Que os meninos que dormem depois da meia-noite, olha só, muito bad boy. Os meninos que fumam maconha, escondido do segurança do condomínio. E o Enzo começa a andar com esses caras. O Enzo começa a fazer coisas que seus pais nunca imaginariam que ele fosse fazer. Mas ele faz, porque ele é porra louca. Porque ele é porra louca. E ao mesmo tempo que ele é porra louca, ele é um depressivo. Por que será, hein? Ele começa a experimentar todo tipo de droga sintética que ele conhece dos seus amigos ricaços, de pais ricaços. Ele começa a experimentar de tudo. E aí a mamãe do Enzo, por conta dessa carência infinita, o que ela vai lá e faz? Ela começa a espelhar um homem, mas não a imagem do seu ex-marido, mas do seu filho. De tão carente que ela foi, de tanto que ela teve um apego emocional pelo seu filho, de tanta carência que ela teve, tratando seu filho como um mini-deus, ela vai lá e tenta achar um homem mais ou menos ali, das características do seu filho. Às vezes com a mesma idade ou até um pouco mais velho do que seu próprio filho. E aí ela vai lá e arruma um cara com características totalmente marginalescas, mas marginal de verdade. Não igual ao seu filho, que era apenas um projétil de marginal. E aí ela arruma um marginal de verdade, que começa a surrá-la, que começa a tratá-la de vagabunda. Cala a boca, sua cachorra, você vai fazer isso e tô mandando e vai tomar no cu. Ela arruma um marginal de verdade, que a espanca e faz ela como uma trouxa. Nesse momento ela já começa a parar para pensar, depois de um certo tempo que ela coloca esse marginalzinho para morar com ela, ela começa a parar para pensar no seguinte, pô, será que valeu a pena eu divorciar do meu marido? Ele tem tudo. O Enzo tá lá e tem tudo, ele faz trabalho o dia inteiro, por mais que a gente não tivesse ali uma relação sexual estável, ele é um cara que provia tudo e não me maltratava assim. E aí também ela entende que o seu ex-marido foi e arrumou outra mulher. E arrumou uma mulher muito menos chata do que a mamãe do Enzo. E aí ela começa a ficar meio que num embate. Poxa, mas agora não tem jeito, não tem como voltar. E aí a mamãe do Enzo, com esse marginalzinho, vai lá e também entra em depressão. Por causa da vida que teve, por causa da vida que deu ao Enzo, que ficou depressivo, sabendo que seus pais se divorciaram. E ela tem seus filhos como a sua maior luz. O seu filho, né, o Enzo. A mulher fica tão carente que, em um certo ponto, ela arruma um bichinho, arruma um cachorrinho. E aí toda a carência, ela vai lá e joga no seu animalzinho de estimação. E aí ela vai vivendo, e aí ela começa a ficar totalmente fora de si. Seu cachorro passa a ser muito mais valorizado do que o seu próprio filho, Enzo, que pouco tempo depois ela descobre que se matou. Seu filho se matou. Agora ela vai ter muito mais tempo e vai ter muito mais motivo para curar sua carência em cima do cachorro que ela adotou. Seu marido, seu ex-marido, no caso, seu menino que se matou e o ex-traficantezinho, marginalzinho de merda que batia nela e finalmente ela conseguiu expulsá-lo de casa. Tudo isso mostra o seguinte, hoje as pessoas não conseguem valorizar os preceitos cristãos mais firmes, os mais sólidos, os mais fortes. Casamento, principalmente. Hoje uma pessoa não consegue entender que ela precisa ter uma vida, não digo que uma vida calçada
em bons resultados, mas uma vida digna e honesta para conseguir ter um bom casamento. Hoje as pessoas vivem e falam, é tudo passado, eu já joguei fora, agora é um novo recomeço. Mas se esquecem que as coisas deixam marcas, e marcas ficam para sempre, não tem como a gente eliminar. Tudo que a gente faz, que a gente vê, tudo que acontece, entra na eternidade. Não tem como. O que aconteceu agora, há poucos milésimos de segundo, pronto, já entrou na eternidade, não tem como a gente apagar. E aí ela decide entrar no casamento iludida de que vai conseguir uma boa vida com seu companheiro, com sua companheira. Mas se esquece que toda a sua experiência, uma pessoa, às vezes, ali, insensata, toda essa experiência pode comprometer o casamento que ela julgou que poderia ser perfeito. E aí, no meio disso tudo, coloca, ainda decide ter um filho e joga todos os problemas nas costas de um filho. E quando já não tem tempo para esse filho mais, ou quando já não pode vê-lo, não pode estar ao lado dele, aí decide adotar um animal e aí vira essa loucura. Hoje, há muitos Enzos por aí. Muitos Enzos por aí. E há muitas mães de pet por aí. Muitas. Porque as pessoas não sabem valorizar o que é um casamento, o que é o espírito materno. As pessoas não sabem o que é dar uma boa educação para uma pessoa ou para alguém, algo ou alguém que você cuida. Meus amigos, os animais, vamos fazer uma breve distinção aqui entre os animais e os seres humanos. É aquela velha máxima, né? Vai chegar um momento que a gente tem que explicar que a grama é verde. Eu vou ter que fazer aqui isso. Meus amigos, os animais, eles são muito diferentes dos seres humanos, é algo até bíblico. Em Gênesis fala, acho que é em Gênesis, que as pessoas estão acima dos animais. É claro que em determinadas circunstâncias os animais têm mais poder do que os homens. Isso é óbvio. Você bota lá um homem em frente a um rinoceronte no meio da selva. Quem é que vai ter mais poder naquele momento? É claro que vai ser o rinoceronte. Ele vai ter muito mais poder. É capaz de matar um homem em questão de segundos. Não é isso? Agora, quando fala que os homens estão acima dos animais, eles devem estar acima dos animais, isso quer dizer que a inteligência humana é infinitamente superior. Mas espera aí, Lucas. Os animais, cada espécie tem sentidos que muitas vezes são muito mais aguçados do que os dos seres humanos. Por exemplo, a visão dos gatos. Os gatos à noite, a visão que eles têm, a visão noturna, é infinitamente superior a de um ser humano. E de fato é. Mas vamos analisar o todo, o conjunto. Se você fizer uma análise dos sentidos, todos os sentidos, o homem, ele tem uma capacidade de trabalhar todos esses sentidos que é infinitamente superior a de um animal. E eu acho até errada a expressão, né, animal irracional, que o animal, existe um animal racional e irracional, não. Os animais, eles são racionais também, só que o coeficiente, vamos dizer, o nível de racionalidade deles é muito inferior ao nosso, para muitas coisas. Para a caça, eles são muito mais racionais do que nós somos. Imagine só se a gente tivesse que viver de caça. Imagine o homem moderno viver de caça, que vergonha que seria. Mas, unindo todos os sentidos, os 5 sentidos principais, o homem ele é infinitamente superior a um animal. Você consegue fazer com que um animal ele consiga, sei lá, construir a Golden Gate Bridge, a ponte Golden Gate em São Francisco? Você consegue fazer com que um animal crie tudo aquilo? Não. O homem pode usar a força motriz de um animal para conseguir construir uma ponte. Ele pode usar a propulsão de um animal para conseguir ali, né, elevar, sei lá, um bloco gigantesco. Ele pode. Mas o animal sozinho ele não consegue raciocinar todas aquelas coisas porque ele é um animal. O ser humano, ele raciocina muito mais do que um animal com todos esses sentidos juntos. E ele é que forma a sociedade. O animal, ele não engaiola um ser humano. Um ser humano, ele sim consegue engaiolar mais de 100 mil animais juntos. Vocês estão entendendo? Que a capacidade humana é infinitamente superior de um animal. Mas o animal é inocente. E por conta disso, a inocência dele é infinitamente mais valorosa, mais valiosa do que
um ser humano com todas as suas iniquidades? Ué, será que a gente só pode avaliar, então, as coisas e os bichinhos pelas suas inocências e por isso eles têm muito mais valor que os seres humanos? Os seres humanos constroem coisas magníficas, extraordinárias. Coisas que, inclusive, você desfruta aí. Você que é mãe de pet, você que é pai de pet, coisas das quais você desfruta. Imagine se não fosse o ser humano lá para construir todo um espaço, para fazer toda uma coisa muito bem planejada, para você levar o seu bichinho lá para o hotel que aquele cara construiu. Foi o ser humano que construiu, que você diz que é muito menos valioso do que o seu animal. Foi um homem que parou para construir tudo aquilo ali. Inocência e inteligência, bom, são coisas distintas, claro, né? Mas nós não podemos julgar as pessoas simplesmente por isso. Vou dar um exemplo. Albert Einstein, quando ele fez aquele negócio eu acho que era fissão nuclear, né? Não era fusão, era fissão, eu não me lembro certo. Mas quando ele apresentou esta ideia, ele não fez aquilo, não apresentou aquilo com o objetivo de destruir a humanidade. Ele só fez uma revolução para a ciência. Se você tem ali meios para fazer uma fissão ou fusão nuclear, aquilo pode ser benéfico em certos pontos. Não é isso? Pode ser benéfico. Mas eles decidiram utilizar aquilo para a guerra. E utilizaram esta mesma ideia, esse mesmo artifício, para destruir Hiroshima e Nagasaki. Quem que é o culpado, afinal? Os homens que explodiram Hiroshima e Nagasaki ou o Albert Einstein, que veio com essa ideia? Albert Einstein ficou arrasado com tudo isso. Porque ele não quis que pessoas inocentes tivessem suas vidas cessadas por conta da ideia que ele criou. Aí as pessoas hoje falam, não, mas a inocência, porque os bichos são muito mais inocentes, muito mais carinhosos, muito mais perspicazes do que os seres humanos. Será mesmo? Os animais têm instintos. Eles podem sim ser inocentes. Por exemplo, se você bate num cachorro aqui hoje, você dá um tapa nele, chega pra lá, amanhã ele já esqueceu. Né? Mas por quê? A nossa carga de emoções também é infinitamente superior de um animal, porque nós temos um poder, uma capacidade de interpretar as coisas, de ligar, de interpretar as coisas, que obviamente sobressai de um animal, sobrepõe de um animal infinitamente. Um animal, ele interpreta uma linguagem, mas no sentido mais rústico, mais simplório possível. Às vezes ele consegue copiar uma frase que você repete, assim como um papagaio, mas ele não vai saber compreender aquilo. Ele simplesmente está repetindo aquilo que você está tanto dizendo para ele. Se você mudar uma palavra de lugar, ele não consegue mudar uma palavra de lugar, um verbo de um sujeito. Não, ele não sabe. O ser humano consegue. Ele entende as coisas por meio dos sons. Assim como o ser humano, né? A gente aprende a língua por meio de fonemas. Mas nós conseguimos fazer classificação de palavras, sintaxe, morfologia. Nós temos toda essa capacidade que um animal não consegue. Um animal não consegue. Ele é apenas um ser que vive à base de instintos. Você que diz que seu cãozinho aí, por exemplo, é o ser mais bondoso do mundo, experimente dar a ele comida e experimente ir lá invadir o prato de comida dele ou a vasilha de ração, comida dele. Experimente ir lá para ver se ele não vai te atacar como se você fosse um mero desconhecido. Se um gato se você estiver brigando com seu gato, que você tem aí 10, 15 anos seu gato de estimação, se um gato te der uma patada no olho e inchar o seu olho a ponto de você ir parar no pronto-socorro, ele não vai compreender. Ele pode entender que você está sentindo dor aqui lá no momento, mas ele não vai entender que você está sofrendo e que ele é o culpado, porque ele é um animal. Para muitas razões, ele não consegue interpretar. Então, o que acontece? Hoje as pessoas, não que elas queiram absorver a verdade em primeiro lugar, não. Elas querem colocar as emoções, aquilo que elas sentem em primeiro lugar e destituir de vez a humanidade, porque para elas, muitas vezes, só interessa uma coisa, revolução. Vamos revolucionar.
Acontece que sem a vida humana, imagine só como que seria o mundo. Tem um documentário muito interessante que eu assisti na escola, acho que é O Mundo Sem Ninguém. Eu acho que é mais ou menos o título dessa forma. E aí mostra que depois de um ano como que ficariam as grandes cidades sem a presença humana. O mundo tomado de verde, os prédios tomados ali de vegetação, os animais selvagens, depois de um ano, 2 anos, não sei, os animais selvagens tomando conta das grandes cidades. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso acabar com a existência humana e todas as suas relações. Olha, eu tenho tantas coisas para falar do ser humano, tantas coisas, mas eu nunca me coloco aqui como um ser que tem todas as soluções do mundo. Nunca. Nunca me coloco. Tenho minhas críticas, sim, mas eu sei que eu dependo e muito do ser humano para muitas coisas, para muitas coisas. Se o meu celular estragar aqui hoje, eu preciso de um técnico, coisa que eu não sou. Se eu tiver que vestir novas roupas, eu preciso ir numa loja e preciso de uma pessoa que confeccione essas roupas para eu poder vesti-las, porque senão eu vou ter que andar pelado. Ou então vou ter que dar um jeito de andar com alguma coisa para tampar minhas partes íntimas, pelo menos. Eu preciso do ser humano para sobreviver. E é óbvio que eu não posso eliminar o poder humano na sociedade, porque ele quem traz tudo. É uma coisa até óbvia, né? Mas a gente tem que explicar o óbvio aqui, porque as pessoas estão colocando as emoções pueris, bobocas, em primeiro lugar sobre a verdade. Elas não querem debater sobre isso. Se você vive nessa loucura, faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Se você é mãe, tem um filho e tem um cachorro, para pensar. Será que, por exemplo, às vezes você está dando muito mais condições para o seu cachorro do que para o seu filho? Será que você está valorizando muito mais o seu filho, o seu cachorro, do que o seu filho? Fazendo festa de aniversário para o cachorro, fazendo bolo, fazendo o cachorro comer à mesa igual a todos os membros da sua família? Pare para pensar. Pare para pensar. Porque às vezes você foi abduzido por esse mundo que só quer te fazer um louco. Um louco. A Bíblia acerta em tudo, né, cara? Fala pra mim, a Bíblia acerta em tudo. Quando o homem sobrepõe os animais, que o homem tem que dominar os animais sobre esta terra, de fato, ele tem que dominar. Porque os animais, eles são úteis. Claro que eles são úteis. Você tem um bicho de estimação, é claro que é algo útil. Às vezes a pessoa não tem uma companhia, mas tem um bicho, e tá lá, o bicho tá trazendo um amor, um carinho pra pessoa, isso é maravilhoso. Mas não pode passar disto. Tratar o bicho em condição de humano, falar filho e filha, isso já é doentio, gente. É claro que existe um quadro clínico aí de loucura no meio de tudo isso. Os animais são úteis, até mesmo para as grandes construções. Há inclusive teorias que falam que as pirâmides do Egito, algumas ali foram movidas, algumas partes da pirâmide foram movidas graças aí à atração animal. Pode ser, é uma teoria, não sei. Alguns falam que foram alienígenas, outros falam que são animais. Eu não sei, gente, eu não sei. Mas animais são úteis. O ovo, por exemplo, o ovo vem de onde, hein? O ovo vem de onde? O ovo é um dos alimentos mais completos que existem. Qualquer nutricionista sabe bem de que eu estou falando. Mas nada supera o leite materno, ó. Mas o ovo é um dos alimentos mais vendidos e é um dos mais completos. E de onde vem? E aí? O leite, que é consumido quase que no mundo inteiro, de onde vem? Tudo, cara. Muita coisa assim, a gente pode parar para analisar e falar, às vezes eu tô sendo cooptado pelo mundo de loucos e eu não sei. Cara, é foda. Depois vocês assistam esse vídeo da Pietra Bertolazzi e parem para analisar como é que ela é uma pessoa muito inteligente. Que ela fala que, às vezes, foi o homem que se diz independente pra caramba, o gostosão, ele foi consumido por essa cultura feminista, né? Feminista e comunismo, mas principalmente por conta da Revolução Feminista, e às vezes ele nem percebe que muitas vezes ele perde a sua masculinidade por conta disso, dessa cultura que, querendo ou não, infelizmente, vem destruindo várias mulheres e vários homens por aí. Mulheres de verdade e homens de verdade.
Porque um homem depende de uma mulher. O homem depende do carinho de uma mulher. Precisa do esforço dela, de querer estar ao lado dele, de dar a ele boas energias, energias positivas, de ajudá-lo nos afazeres domésticos. Um homem precisa de uma mulher. O homem, se você pegar a estrutura do homem, um sujeito mais bronco, mais durão, mais engessado, ele não tem tanta facilidade para fazer os caprichos de uma casa. De colocar um vaso de planta ali, né, de lavar a roupa com o sabão, o amaciante Downy. A mulher tem esses caprichos que o homem não tem. Fazer uma comida ali, colocar uma pitadinha ali de, sei lá, de uma erva diferente. A mulher tem, o homem não tem. Então o homem necessita de uma mulher, não só para isso, mas também para fazer uma companhia, para ele ver nessa mulher a parceira que ele tanto sonhou. E para a mulher, idem. A mulher precisa se espelhar num cara e falar, esse meu marido, ele é bom. Porque ele me dá segurança, ele me dá força. Eu me espelho nele porque eu vejo que ele é um homem. Eu vejo toda a masculinidade de um homem, eu vejo na figura do meu marido. A mulher precisa ter isso. Hoje não, cara. E você vê que todos os conteúdos propagandísticos da mídia, dos filmes, etc, etc, eles tentam induzir as pessoas a fazer o quê? Que vocês não precisam de ninguém. Que o homem não depende da mulher não depende do homem. Que a mulher hoje está mais independente e o homem também. Pronto, cada um pro seu canto. E pior ainda, vamos fomentar a briga entre os dois. A gente vê esses filmes de ação no Hollywood, puta que pariu, é de deixar o cara broxa, né, cara? A mulher vai lá, a mulher dessa finura aqui, ó, dessa finura aqui. Mulher empoderada, sai batendo em 10 homens ao mesmo tempo, dá pernada e se enrola no pescoço de um e dá chute na cara do outro e derruba 10 homens ao mesmo tempo e foda-se. E aí sim, ainda arruma o cabelo e mostra que ela é a super mulher. Porra! Como se isso fosse totalmente possível, né? Uma mulher bater em 10 homens ao mesmo tempo. Puta que pariu, mas é isso que é bonito. É bonito. Porque isso faz com que a sociedade tenha uma outra visão. Olha só que mulher empoderada, meu Deus do céu! Você arrepia, né? Até arrepia os cabelos do corpo inteiro. Que mulher empoderada. Mas a gente sabe que isso tudo é um universo de loucura total. E se a gente não conseguir se sobressair, se a gente não lutar contra isso, a gente passa a ficar louco também. Eu não vou mentir pra vocês. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tento lutar contra a loucura todo santo dia. Falo, porra, o mundo não vai me esmagar do jeito que ele quer. Fico chato mesmo, fico ignorado mesmo, fico tido como louco mesmo. Mas pra mim, de verdade, louco é o resto deste mundo aqui. E no Brasil, cara, no Brasil a coisa é pior ainda, né? A coisa é pior ainda, pô. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês por me acompanhar aqui nessa reflexãozinha. E até a próxima. Falou!